Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na minha quinta aula do meu estágio, que tem como tema a importância da internet na educação. E hoje nós vamos falar sobre a internet como tecnologia educacional. E eu quero que vocês pensem comigo um pouquinho. A internet é importante para nós? A internet, ela é importante numa sala de aula? Será que ela vai fazer com que melhorem as aulas, melhorem a didática, melhore o conteúdo a ser dado para os alunos? Será que vai fazer bem tudo isso? E eu vou estar comentando aqui mais um pouco sobre o livro, que em todas as minhas aulas eu estou lendo ele e comentando com vocês, que é sobre a educação e as novas tecnologias. Então, aqui diz assim: a internet, ela nasceu nos Estados Unidos em 1969, no auge da Guerra Fria, tendo como principal conceito o de ser uma rede de computadores em que todos os pontos se equivaliam sem haver uma administração central, justamente para evitar que, em caso de um bombardeio, toda a rede parasse. Durante cerca de 2 décadas, a internet ficou restrita aos ambientes acadêmicos e científicos. Em 1987, foi liberado pela primeira vez seu uso comercial nos Estados Unidos e GATT 2005 nos apresenta um resumo da história da internet no quadro a seguir. Então, aqui no livro mostra um quadro falando um pouco sobre a história da internet. Mas, assim, vai ficar bem extenso para mim estar comentando com vocês, falando aqui. Então, eu acho melhor mostrar num vídeo, que daí vocês vão olhar o vídeo e vão estar vendo as imagens, e é mais interessante do que eu só ficar falando aqui. Então, eu vou mostrar esse vídeo para vocês e depois nós voltaremos aqui a comentar mais um pouco nesse livro. No último vídeo, para comemorar o capítulo 50 da história da tecnologia, a gente contou a origem da internet e das primeiras conexões. Nós vamos seguir falando disso, mas dessa vez contando a história da internet no Brasil. Você vai saber como e onde foram as primeiras conexões, o início da rede no Brasil, a internet de escada e muito mais. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é um inscrito. Aproveita e dá um joinha no vídeo porque deu trabalho e tá muito legal. E também toca no sininho para receber notificação cada vez que um vídeo for enviado. Beleza? Então vamos lá para a história da internet no Brasil. O começo da internet no Brasil tem um ponto em comum com o da internet em geral: a educação. Em outubro de 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, no Rio de Janeiro, se conecta com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ou FAPESP, faz uma coisa muito parecida via BitNet com o laboratório norte-americano. As únicas ações eram trocar e-mails e compartilhar arquivos. A conexão era individual por linha telefônica e ponto a ponto, ou seja, sem precisar de discagem. As universidades pagavam tarifas pelo uso dos circuitos para a Embratel, empresa brasileira de telecomunicações, que na época era uma estatal e parte da Telebrás. Ela vai ser ainda mais importante daqui a pouquinho. A Embratel já fazia alguns experimentos desde 1976 com transmissão digital de dados, além de criar uma rede interna de serviços chamada Ciranda e uma rede pública, o Cirandão, com bases de dados públicos para consulta.
Alguns projetos de redes acadêmicas também começaram a surgir nos anos 70, como a Rede Sul de Teleprocessamento, ou RST, no Rio Grande do Sul. Mas a grande maioria ficou só no papel e não saiu do laboratório. A PUC do Rio também foi pioneira nessas propostas. Outro nome importante é do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. Ele abriu em 88 a Alternex, primeira rede privada e independente das universidades para acessar a internet. Dá para considerar de forma bem geral que esse foi o primeiro provedor do Brasil. Em 1989 é criada a RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Com apoio do Conselho de Pesquisa Científica, CNPq e do governo, o órgão criou a primeira infraestrutura de conexão com alcance nacional. Em abril desse ano, nasce ainda o domínio .br para sites e para contas de brasileiros. Faltavam, claro, os registros e as pessoas com acesso, mas já era alguma coisa. Já em 1990, o Brasil entra na NSF-Net, com esse domínio junto de outros países. Como você viu no vídeo anterior, ou deveria ter visto, a sigla era a rede científica dos Estados Unidos, foi nada menos que um dos grandes backbones iniciais do que hoje a gente chama de internet. No ano seguinte são criados mais domínios, como .org, .gov, .com.br e .net.br. Mas o grande feito do ano foi a primeira conexão do Brasil com a internet, em janeiro, na FAPESP. Os pacotes trocados com a rede mundial já usavam o protocolo padrão TCP/IP. Em 92, ONGs ganham acesso à internet e a RNP abre o primeiro backbone do país. Essa espinha dorsal ligava 11 estados entre si, nas capitais, com backbones regionais menores para integrar outras cidades. Surgiram a ANSP, ou Academic Network at São Paulo, e a Rede Rio. A Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada de ECO 92 ou Rio 92, foi o primeiro evento com internet no Brasil. A ONU doou algumas máquinas para ajudar na estrutura, a RNP e a Alternex uniram esforços para garantir a rede e a correria deu certo. O ano ainda marca o fim da Lei de Reserva de Mercado, que a gente já abordou em outros vídeos por aqui, e aí equipamentos importados chegaram aos montes. A partir daí, o Brasil mostrou ao mundo que estava pronto para essa tal de internet. Vale lembrar que as BBS já eram mania no país desde a década anterior. A sigla Bullet Board System é um sistema que conecta as pessoas via telefone para elas interagirem em fóruns, troca de arquivos, chat ou até jogos. Uma das mais famosas foi a Canal VIP, criada em 1986. Em 93, o Canal VIP foi o primeiro sistema do Brasil a oferecer uma conta de e-mail gratuita. Em 94, o backbone da RNP ainda era dominante, mas as empresas ainda preferiam redes privadas via satélite. No começo da rede, a velocidade da conexão era de 4.800 bps, quase 12 vezes menos que as conexões discadas de anos mais tarde. E o governo em si não estava muito envolvido com isso não, só a partir da ação independente de universidades e de órgãos mais específicos de pesquisa e educação. Aí vem a revolução. Em 20 de dezembro de 1994, a Embratel lança o serviço experimental de internet comercial no Brasil. Só 5.000 usuários foram escolhidos para esses testes. Em maio de 95, ele começaria a operar de forma definitiva. Então, olha o que estava acontecendo. A Embratel, que era uma estatal que detinha a infraestrutura de conexão, seria a única forma do consumidor comum do Brasil acessar a internet. Claro que isso era um absurdo. Esse ensaio de monopólio fazia com que 500 usuários previamente cadastrados fossem escolhidos por semana para ganhar o acesso, e tem relatos até de comércio de senhas no mercado negro fora dessa época. Mas isso durou pouco. No começo de 95, a Embratel perde a exclusividade de distribuição e empresas privadas começam a explorar o serviço, graças a um decreto do ministro das Comunicações na época, Sérgio Mota. Mas a empresa não sai perdendo não, viu? Ela ainda daria o acesso da rede aos provedores e aí eles é que forneceriam a internet para os usuários. A RNP lidou com o tráfego comercial até 98 e depois voltou a atuar onde ela fazia melhor, nos bastidores para promover o avanço da rede. Aí os internautas brasileiros puderam surfar à vontade nessa rede mundial dos computadores, já com o protocolo World Wide Web virando padrão de navegação. A novidade virou capa de revista e até assunto de novela, tipo em Explode Coração, aquela do Cigano Igor. Mas Dara quer mesmo é abrir seu coração. E numa conversa por computador, encontrou uma esperança. Eu falei tudo de mim, coisa que eu não tenho coragem de dizer na frente do espelho, eu disse pra ela. E querem mudar a linha da vida, como se pudessem programar o destino.
Você quer me conhecer? E é nesse período também que alguns computadores começam a aparecer com mais frequência na casa dos brasileiros. Ainda, claro, de uma forma bem tímida. Eles eram caros, mas algumas marcas começaram a lançar modelos mais acessíveis e o povo também fazia alguns sacrifícios. Marcas como CCE, Gradiente e Positivo, que já tiveram a história contada por aqui, eram algumas das alternativas nacionais. A partir daí, a novidade atrás de novidade. Em 95, surge o canal VIP.com.br, primeiro domínio comercial registrado no Brasil. Sites de notícia, bancos, empresas e bandas como Barão Vermelho foram os primeiros nessa corrida. No final desse ano já eram 20 provedores privados e 120 mil pessoas conectadas. Nasceu ainda a primeira rede de IRC do país, a Brasirc, e o buscador KD. O ano ainda marca a criação do Comitê Gestor da Internet, ou CGI. O órgão tem representantes da academia, de empresas e de usuários, e debate temas e diretrizes da internet no país até hoje. Em janeiro de 1996, já são 851 domínios no Brasil, incluindo o Jornal do Brasil Online, primeiro jornal online brasileiro, o Portal ZAS, que seria o Terra, e o UOL. O cantor Gilberto Gil até estreou transmissão de música no país, com o lançamento na internet da música chamada Pela Internet. Cria meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. O Brasil nesse ano ainda teve uma exposição chamada Internet World para empresas, provedores e empresários mostrarem ou conhecerem a internet. Em 97, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulga em tempo real o resultado das eleições e o imposto de renda passa a poder ser declarado online. Surge ainda o cliente de e-mail ZipMail. Em 98, somos 2,1 milhões de usuários e a Telebrás inteira é privatizada, incluindo a Anatel. Em 99, surge o Mercado Livre para classificados e o eterno bate-papo da UOL. E a AOL chega ao Brasil com aquela distribuição em massa de CD de provedor. Olha, eu nunca me interessei por essa coisa de computador, internet. Sempre achei demais, mas meio complicado. Até que um dia eu conheci a América Online, a maior do mundo nessa história de internet. É tão bem feito, tão fácil de usar que não tem nada a ver com o que eu já tinha visto. Experimente a América Online, o primeiro mês é grátis. Eu consegui! Você consegue. Aliás, aqui vale explicar o que são direito essas siglas, que muita gente pode até nem saber. O UOL é Universo Online, a OL é América Online e o saudoso BOL é Brasil Online. Tinha ainda o SOL, que era a sigla de uma sigla, SBT Online. Pode uma coisa dessa? Quem viveu esse período da discada tem boas lembranças de coisas não tão boas assim. A conta telefônica estourava, não podia tirar o telefone do gancho, tinha que esperar horários estratégicos para pagar menos, tipo depois da meia-noite ou no domingo, demorava eras para tudo, isso sem contar aquele barulhinho clássico do modem que estabelecia a conexão. Olha só que curioso, em 96, com R$25 na época, você tinha só 10 horas de conexão, segundo a Folha de São Paulo. Por volta de 2000, aqueles discadores gratuitos começaram a bombar. Tinha o iBest, tinha o Pop e por aí vai. Em janeiro de 2000, por exemplo, entra no ar o portal IG, ainda sem aquele famoso cachorrinho. Fora discador, ele foi pioneiro com notícias em tempo real no portal Último Segundo. E em 1º de outubro de 2000, entra no ar um certo site de download de jogos e programas chamado Baixa Aqui. Eu sei que vocês querem saber a história do Baixa Aqui do Tecmundo, a gente lê os comentários de vocês. Vai ter, mas uma outra hora, porque ó, já tem muita coisa na fila, muita empresa para contar a história, beleza? As conexões de banda larga com alta velocidade e sem ocupar a linha telefônica começaram a ser testadas antes disso. A operadora TV Filme de Brasília oferecia 2,4 Mbps de velocidade ainda em 97, contra 56 kbps das discadas. Já a tecnologia ADSL, ou linha digital assimétrica por assinatura, era mais difundida entre suas variantes e veio só em 2000. Você não pagava mais por tempo de acesso, mas sim uma mensalidade. As conexões a cabo e também a rádio vieram a seguir. Em 2001 estoura a bolha da internet, uma história que a gente já contou por aqui. Vários empresários se deram muito mal, mas vários sites surgiram também nessa época. Rapidamente, o brasileiro também virou fanático por redes sociais e o Orkut de 2004 foi uma verdadeira febre. O país tinha o maior número de inscritos no serviço. A partir de 2008, o escritório do Orkut veio para o Brasil e ele só foi ultrapassado pelo Facebook em 2011.
O fechamento das portas para postagens aconteceu em 2014, para a tristeza de toda uma nação. Em conexões móveis, a operadora Vivo estreou o 3G no Brasil em 2004, com velocidade de até 2 Mbps, restrito por enquanto a poucas cidades. O leilão das faixas de frequência, controlado pela Anatel, só veio 3 anos depois. Uma das novidades mais recentes da internet no Brasil é o Marco Civil da Internet, um conjunto de regulamentações e direitos que foi aprovado em 2014 depois de muito debate e negociação. Entre os conteúdos está o da neutralidade de rede, que garante que o acesso seja oferecido de forma integral ao consumidor, sem limitação de banda de acordo com o conteúdo acessado. E olha só como a gente evoluiu. Em 2005, segundo o Ibope, só 11 milhões e 30 mil pessoas tinham internet em casa e o tempo de navegação mensal era de 15 horas e 14 minutos, um tempo que hoje muita gente passa diariamente. Já em 2016, segundo o Ibope, foram registradas 116 milhões de pessoas conectadas de alguma forma, sendo o celular o principal aparelho. Isso representa 64% da população brasileira, ou seja, tem muita gente de fora, por desinteresse, falta de acesso ou falta de estrutura. Aliás, 2016 foi histórico porque as compras online superaram as lojas físicas por aqui em valor pela primeira vez. E a gente precisa falar aqui de algumas das personalidades que tornaram tudo isso possível. O Demi Guético, por exemplo, foi o responsável pela primeira conexão do Brasil ali na FAPESP e entrou há alguns anos para o Hall da Fama Mundial da Internet. O Carlos Afonso é outro pai dessa criança, no comando da Alternex no fim dos anos 80. Alexander Mandic foi um dos primeiros executivos daqui a explorar a área e foi sócio fundador do IG. Paulo César Brem, o PCB, tinha a famosa BBS Canal VIP, que depois virou o primeiro domínio.com.br. Já Jack London foi o criador do primeiro e-commerce do Brasil, o Booknet, que virou o Submarino. Tem muita gente que ficou de fora, mas todos eles merecem o nosso agradecimento por levar a internet brasileira ao tudo que ela é hoje. E essa é a história da internet no Brasil, um caminho difícil, cheio de problemas, mas que no fim das contas deu certo, e sem esses anos de avanço, você não estaria aqui assistindo a esse vídeo. Se você tem alguma sugestão de história de uma empresa, de um produto ou de um serviço, é só deixar o seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou falar de novo para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo, dá aquele joinha no vídeo, toca no sininho para receber as notificações e também acessa a playlist do História da Tecnologia aqui no canal, porque a história que você quer ver contada já pode estar aqui. Até a próxima! Então, através do vídeo, se tornou mais fácil, para vermos um resumo da história da internet durante todos esses anos. E agora eu estarei comentando mais um pouquinho aqui com vocês, que no Brasil, em 1995, a internet foi liberada para exploração comercial, tornando-se assim disponível para todos os interessados. Então, em 1995, sem dúvida, o maior destaque deve ser dado ao recurso web, que nasceu em 1991 no laboratório, eu vou falar as siglas aqui, CERN, da Suíça, com o único objetivo de facilitar o acesso a documentos científicos. Mais tarde, agregou os recursos gráficos e hoje é o segmento da internet que mais cresce. A internet é uma gigantesca rede interconectada por milhares de diferentes tipos de rede que se comunicam por meio de uma linguagem em comum, protocolo, em um conjunto de ferramentas que viabiliza a comunicação e a obtenção de informações. Nela, qualquer usuário conectado pode estar em contato com o mundo. Algumas escolas já descobriram isso, já têm seus websites, trabalham com softwares educacionais disponíveis na rede, etc. Então, eu quero fazer uma pausa aqui para a gente estar assim comentando que
O livro já vem assim de uma longa data, não é assim de hoje. E principalmente agora, eu acho que nesse momento assim que a gente está vivendo, tem muitas escolas que já não ficam longe da internet. Em todas as casas, praticamente todas as casas dos alunos, tem-se uma internet, tem-se um aparelho celular, tem-se talvez um computador. Então hoje está bem acessível à grande maioria da população brasileira, coisa que no passado não era assim. Quando eu tinha 15 anos, então a internet quase não tinha aqui no Brasil, né? Não tinha. Então, isso aconteceu assim, bem depois desse período, bem depois desse momento. E agora, ela é bem vasta, ela é bem grande aqui no território brasileiro. E é muito importante, principalmente nesse momento, agora que estamos vivendo do distanciamento social, onde os alunos têm que continuar a estudar, onde as faculdades não podem parar, onde nós temos que fazer nossos estágios para podermos se formar, pegar o nosso diploma. Então, é bem importante para nós a internet nos dias atuais. Graças a Deus que ela está crescendo, graças a Deus que a maioria das pessoas já conseguem ter esse acesso. Segundo Fileno, 2007, para entendermos um pouco mais sobre a internet, devemos conhecer alguns de seus conceitos básicos e funcionamento. Esse autor afirma que o elemento básico da internet é o website, ou apenas site. Para Miyazaki, website é o conjunto de páginas web agrupadas por um mesmo assunto, propósito ou objetivo, podendo ser de uma instituição, empresa ou indivíduo. Estas páginas podem ou não estar alocadas dentro de um mesmo servidor. Um website pode ser classificado quanto ao conteúdo e à forma de acesso. Para acessar um website, o usuário precisa apenas escrever o endereço no respectivo campo, normalmente localizado na parte superior dos programas navegadores. De acordo com a classificação do site ABC da mídia 2008, podemos encontrar os tipos de sites descritos a seguir. Então, os sites institucionais servem como ponto de contato entre uma instituição e seus consumidores ou parceiros. No caso de instituições comerciais, são usados geralmente para comércio eletrônico e recrutamento de funcionários. Nas instituições sem fins lucrativos, são utilizados na divulgação de seus trabalhos, de informações a respeito dos eventos e etc. É o tipo de site mais comum na internet. Podem ainda ser sites pessoais, geralmente mantidos por profissionais liberais. Sites midiáticos. O que são sites midiáticos? São sites informativos com atualizações frequentes e periódicas. Nem sempre o conteúdo é com base em textos puro, podendo
conter variados elementos multimídia, som, animação ou vídeo. Sites de aplicativos são sites interativos cujo conteúdo consiste de ferramentas de automatização, produtividade e compartilhamento, substituindo aplicações do computador. Podem ser processadores de textos e planilhas eletrônicas, editores de imagens, softwares de correios eletrônicos, agendas, etc. Bancos de dados servem para catalogar registros e efetuar buscas, podendo incluir áudio, vídeo, imagens, software, mercadorias ou mesmo outros sites. Sites comunitários, ou de relacionamento. São os sites que servem para a comunicação de usuários ou outros usuários da rede. Nessa categoria se encontram os fóruns de discussões e os sites de relacionamento. E os portais servem para congregar conteúdos de diversos tipos, geralmente fornecidos por uma mesma empresa. Recebem esse nome por congregarem a grande maioria dos serviços da internet no mesmo local. Felino, 2007, especifica que além de variarem os tipos de websites encontrados, a forma de acesso são muitas. Quanto a este último aspecto, os websites classificam-se em abertos, onde podem ser acessados livremente por qualquer usuário. Restritos, que só podem ser acessados mediante o pagamento de uma assinatura ao mantenedor do website. E por cadastro, que podem ser acessados por qualquer usuário, mas necessita do preenchimento do cadastro gratuito para acessar o conteúdo. Também temos os fechados, que só podem ser acessados por algumas pessoas devidamente autorizadas pelo proprietário do site e não permitem cadastro por qualquer pessoa. E também temos os websites mistos, que são os sites com partes de conteúdo cuja modalidade de acesso pode variar, com áreas abertas e outras fechadas. Então, aí a gente percebeu que temos vários tipos de websites. E o que mais nós gostamos de usar é aquele que é aberto, que é para todos os públicos e é livremente, qualquer um pode acessar. Esse é o que mais nós usamos. Aí, o website ou seu conjunto de páginas que formam a World Wide Web, que é a www. Então, quando a gente digita lá no computador, lá para acessar essa página, a gente digita lá www. Então, o que significa isso? www. Então, significa World Wide Web. Eu não sou muito boa para falar em inglês, mas é mais ou menos isso. O que fala que é mais ou menos isso. Compõe um universo virtual da internet chamado de ciberespaço. Para GATT 2005, no ciberespaço, está a hipermídia, que é a sua linguagem por definição.
sendo o hipertexto o modo como essa linguagem é trabalhada. E Fileno, em 2007, ele afirma que hoje conectar-se ao ciberespaço é o mesmo que adentrar em um mundo mágico, sem fronteiras, sem limites e sem barreiras. Quando se entra nesse mundo através dos computadores, que são as janelas, o leitor da internet torna-se um ator na busca e na construção de informações. Quem não viajou na internet, que vai do Paraná ao Rio de Janeiro, que vai do Paraná aos Estados Unidos, vai do Paraná à Coreia, viaja, né? Vai longe. E faz com que a gente até esqueça do mundo real. Às vezes a gente passa horas e horas, quem já não passou horas e horas navegando nesse ciberespaço, esquecendo às vezes das responsabilidades que tem a fazer. E a gente tem que até que se cuidar, porque a internet, ela é viciante, ela vicia. Se nós não estipularmos um tempo para ficarmos ali acessando a internet, a gente fica só ali e esquece dos outros afazeres que temos. Então, é assim, a internet funciona dessa forma. O leitor, ele torna-se um ator na busca e na construção de informação. Essa disponibilização de matérias através da www tem mudado principalmente o conceito que os professores têm de pesquisa. Em vez de tradicionais redações de pesquisa, o professor pode solicitar a busca das informações disponíveis em formas de textos, imagens e sons, e incitar os alunos para que levantem hipóteses sobre o que encontram e instigar a discussão sobre os resultados. A estrutura de hipertexto na www é um poderoso engenho de busca de informação, permitindo que o usuário siga sua intuição, utilizando sua própria configuração de inteligência e de curiosidade para buscar locais com informação nova e interessante. E como levar os alunos a realizarem pesquisa na internet e não cópia? Isso também é bem importante, porque eles podem estar só copiando e não estarem prestando atenção no que eles estão ali. Copia, cola. E não aprendem nada. Então, o professor tem que ser o suporte para eles, ajudá-los para que eles façam uma pesquisa de conhecimento. Uma pesquisa que eles aprendam o que eles estão ali pesquisando. Senão vai ser uma simples cópia e isso não vai valer para nada também. Então, vamos ver aqui o que está dizendo aqui no livro. Uma das questões centrais que muitos professores têm feito é como fazer para que nossos alunos não façam cópia e entreguem os seus trabalhos sem uma reflexão? Então, é uma pergunta. Como fazer isso? Iniciamos destacando o perigo da, entre aspas, pescópia, fecha aspas. Temos observado que os alunos simplesmente acessam a internet.
copiam e colam em um editor de texto dada informação e entregam um trabalho a seus professores como se estivessem realizado uma pesquisa, sendo que na maioria dos casos nem leram o que copiaram. Eu acho que isso acontece frequentemente nas escolas, né? Porque o professor percebe que às vezes aparece muita coisa ali que não tem nada a ver com o texto e que nem precisaria de estar ali no texto, e o aluno não leu, simplesmente copiou e colou e não teve ali a iniciativa de ler para até apagar alguma coisa que não precisaria estar ali naquele texto. E às vezes a formatação está toda errada, está tudo bagunçado, e ele simplesmente copia e cola. Então, os professores têm que estar bem atentos mesmo. E Moran, ele diz assim, que com a chegada da internet, nos defrontamos com novas possibilidades, desafios e incertezas no processo de ensino-aprendizagem. Não podemos esperar das redes eletrônicas a solução mágica para modificar profundamente a relação pedagógica, mas vão facilitar como nunca antes a pesquisa individual e grupal, o intercâmbio de professores com professores e de alunos com alunos e de professores com alunos. Ocorre a necessidade de o professor inovar a ação pedagógica, em que simplesmente receber o trabalho do aluno, lê-lo e devolvê-lo não cabe mais na educação do presente. Fazer com que o educador participe, troque suas experiências e relate o que descobriu é uma das formas de proporcionar a reflexão dele mesmo e dos demais alunos. Esse mesmo autor, ele explicita claramente que a internet pode ajudar o professor a preparar melhor a sua aula, a ampliar as formas de lecionar, a modificar o processo de avaliação, de comunicação com o aluno e com os seus colegas. Isso desde que não seja utilizada como mero recurso pescópia. Ou seja, o professor precisa aprender a pesquisar antes de ensinar ao seu aluno. O desenvolvimento da internet é classificado em duas fases: Web 1.0 e Web 2.0. Então, a internet é classificada assim, nessas duas fases: Web 1.0 e Web 2.0. Aqui eu tenho mais um quadro explicativo falando sobre a questão da Web 1.0 e da Web 2.0. Vocês não vão conseguir observar, né, também esse quadro. Continuando aqui, então, pessoal, Moran, 2011, ele diz assim, que a internet está explodindo como mídia mais promissora desde a implantação da televisão. Então, ela está bem mais do que a televisão. É a mídia mais aberta, descentralizada e, por isso mesmo, mais ameaçadora para os grupos políticos e econômicos hegemônicos. Aumenta o número de pessoas ou grupos que criam na internet suas próprias revistas
emissoras de rádio ou de televisão sem pedir licença ao Estado ou estar vinculadas a setores econômicos tradicionais. Sendo a educação considerada um dos meios de transformação da sociedade, a internet tem uma ferramenta poderosa para a discussão, para a disseminação de ideias. A discussão e a disseminação de ideias. Acreditamos que a formação de um sujeito para uma sociedade contraditória que o progresso tecnológico está construindo perpassa pela análise e pela discussão da internet, bem como pelo acesso a ela por professores e alunos para que juntos busquem formas de lutar por uma sociedade mais proporcional, mais justa, mais harmoniosa, em que a distância hoje não é principalmente a geográfica, mas a econômica, ricos e pobres, a cultural, acesso afetivo pela educação continuada, a ideológica, diferentes formas de pensar e sentir, e a tecnológica, acesso e domínio ou não das tecnologias de comunicação. Uma das expressões claras de democratização digital se manifesta na possibilidade de acesso à internet e em dominar o instrumental teórico para explorar todas as potencialidades. Na mesma relação, Levy, 2011, ele coloca que as novas tecnologias da inteligência individual e coletiva estão modificando profundamente os dados do problema da educação e da formação. O que deve ser aprendido não pode mais ser planejado, nem precisamente definido de maneira antecipada. Os percursos e os perfis de competência são todos eles singulares e está cada vez mais possível canalizar-se em programas ou currículos que sejam válidos para todo o mundo. Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. A internet veio para mexer com os paradigmas educacionais, em que não cabem mais arbitrariedade de opiniões, linearidade de pensamento. Um único caminho a ser trilhado, recorrer a uma nova forma de integrar a internet no processo de comunicação com o nosso aluno, buscando a formação de um sujeito para um mundo em transformação. É, no mínimo, possibilitar a visão de uma realidade em que as informações chegam sob diferentes óticas. E cabe ao insubstituível professor a análise, junto com o seu aluno, de um descortinar de verdades e possibilidades. Então, como nós pudemos perceber, a internet ela é vasta, ela é imensa, ela é grande. E o professor e o aluno, eles vão ter que saber lidar com essa tecnologia, vão ter que aprender a mexer, a trabalhar com essa tecnologia que une e distancia ao mesmo tempo as pessoas, que ensina e ao mesmo tempo para. E agora, para finalizarmos a nossa aula de hoje, eu vou mandar mais um vídeo aí para vocês assistirem. É uma música
bem legal, bem joia, falando sobre website, sobre a internet, sobre tudo isso que nós falamos hoje. E até a nossa próxima aula, que será a aula de número 6. Vocês só vão ter mais 6 aulas para estarem me vendo. E a próxima aula nós vamos falar sobre as contribuições da área tecnológica para a educação. Muito obrigada por ficarem até agora comigo e comentam lá e dá uma curtida para mim, beleza? Tchau, tchau! Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve Muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete, de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link num site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da macro-milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. 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 Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da macro-milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. 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 Ser professor é ser constantemente desafiado. Ao longo da história,
professores sempre descobriram maneiras de ter a tecnologia como aliada. Instrumentos para facilitar o ensino e aprendizagem de seus alunos, que vão desde o giz e a lousa até os navegadores de internet, surgem continuamente. Os recursos digitais eles podem ser incluídos nas aulas de várias maneiras, né? Pode ser um vídeo introdutório sobre algum tema que você vai abordar na aula, pode ser um vídeo sistematizador, que eu chamo de avaliação. Então você leva o aluno para a sala de computação e você tem um jogo ali de perguntas e respostas. Nesse jogo de perguntas e respostas você pode avaliar o aluno se ele aprendeu ou não o seu conteúdo. As novas tecnologias digitais de informação e comunicação trazem inúmeras possibilidades. A descoberta dessas novas possibilidades enche os olhos de alunos e professores, muda os nossos hábitos e práticas, nos faz diferentes, nos traz novas perspectivas e novas demandas para a escola. O uso da tecnologia pode se dar de diferentes maneiras. A tecnologia como um meio, a tecnologia como um lugar para novas práticas e textos, a tecnologia como objeto de discussão. A prática de sala de aula vai nos obrigando a cada dia a tentar ser mais claro e alcançar o maior entendimento do aluno. Só que você esbarra exatamente na capacidade de tentar representar tridimensionalmente alguma coisa no plano. E aí vem a busca de na internet, no YouTube, estar buscando o que tinha de ferramenta que desse para animar um fenômeno físico. Aí eu encontrei um videozinho que tinha a imagem tridimensional do campo elétrico. Por melhor que seja o desenho dos átomos na lousa, um bom vídeo certamente vai ilustrar com mais precisão a atração entre as partículas. Atualmente, tornou-se fácil buscar e acessar informações, e contamos com inúmeras possibilidades de recursos que podem facilitar a compreensão de conteúdos, conceitos e a produção de diferentes textos. O primeiro jeito aí da tecnologia estar presente na escola é a gente pensar na tecnologia como meio, né? Então, por exemplo, como meio de ensinar alguma coisa. Claro que também eu posso pensar na tecnologia como tendo ali uma quantidade de informações que o meu aluno pode sempre recorrer e, portanto, ela também é meio, um lugar onde eu posso buscar informação. Então, este uso da tecnologia como meio, né, seja para ensinar alguma coisa, para acessar uma determinada informação, para me facilitar a vida como professor, né, podendo, por exemplo, didatizar. Então, quando eu faço, por exemplo, um PowerPoint, que eu coloco animações, vídeos, ou quando eu faço uma apresentação num Prezi e tal, eu estou usando a tecnologia também para me ajudar, né, a tornar o meu conteúdo mais palatável para o aluno, né, eu estou facilitando ali de alguma forma. Não se trata só de passar a usar novidades para fazer coisas velhas. Novos textos e novas práticas comunicativas passam a existir com novas tecnologias. O professor pode estimular a produção desses textos e a participação crítica nos ambientes digitais por meio do uso de recursos e ferramentas. Convidar o aluno a se apropriar dos recursos para produzir pode ser uma grande motivação, além de uma chance formidável para discutir novas linguagens e narrativas. A gente pode pensar que a tecnologia também, ela não é só um meio, é nela, por ela, através dela que certas práticas têm lugar. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, na dinâmica de uma rede social, o fato de todo mundo publicar conteúdo, o fato de eu curtir, o fato de eu comentar, o fato de eu redistribuir uma informação, o fato de eu pegar, por exemplo, uma notícia, editar essa notícia, né, fazer os famosos memes. Ora, isso são usos da tecnologia, né, atuais e que, de alguma forma, a escola precisa também contemplar. Nunca estivemos tão conectados. A Web 2.0 causou uma grande transformação no universo online. Antes, uns poucos privilegiados dominavam a tecnologia. Eles controlavam os canais de publicação de conteúdo. E a grande maioria do público acessava apenas essas fontes, como se faz ainda hoje diante dos canais de televisão abertos. A Web 2.0 facilitou o acesso aos canais de publicação. Todos passaram a ser fontes de informação. Uma internet mais democratizada que trouxe novas responsabilidades. Se isso acontece, qual é o papel da escola nesse lugar? A escola tem que qualificar esta voz.
qualificar esta voz do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, do ponto de vista político. Poder publicar, né, para muita gente, tem que pensar o que eu vou publicar, o que eu vou soltar na rede, o que eu vou fazer, né? E também tem o lado contrário. Se todo mundo publica, eu também preciso saber achar o que é confiável do que não é confiável. Então, esse é o papel da escola. Então, não é reproduzir só as práticas, né, da cultura digital que o aluno faz fora da escola, mas, de alguma forma, contemplar essas práticas na escola, sempre tendendo a qualificar a voz desse aluno. Tem pesquisas que mostram que o uso maior da tecnologia na escola é para fazer pesquisa. O que não é um problema, o que não seria um problema, se pelo menos essa pesquisa fosse mais orientada. Se eu trabalhasse com o meu aluno, então, né, o que é uma fonte confiável, como é que eu faço para, de alguma forma, juntar a informação de 2, 3 fontes num outro texto que seja meu, autoral, apoiado nos outros, ou seja, não simplesmente recorte e cole. Preciso ensinar como é que eu pego a palavra do outro, como é que eu junto 2 fontes, como é que eu parafraseio, como é que eu cito. Claro que para encaminhar uma atividade de pesquisa também adequadamente, a escola teria que dar um recorte de um problema de pesquisa. Em geral, a escola dá só tema, aquecimento global. Mas o que do aquecimento global eu quero saber, né? Achar fontes, analisar fontes e dados, como é que eu trato isso. E, finalmente, também, como é que eu socializo isso, né? Eu tenho diferentes gêneros que eu posso usar para socializar essas informações, né? E que podem ser mais ou menos digitais, né? Por exemplo, também, né, eu posso produzir uma revista digital como fim do trabalho de pesquisa, eu posso produzir um vlog, por exemplo, comentando alguma coisa, um vídeo como finalização de um projeto de pesquisa, eu posso produzir um documentário, né? Eu posso produzir uma fotoreportagem, eu posso produzir uma exposição oral com o apoio de algum apresentador de slide do tipo PowerPoint. Eu tenho vários gêneros que também, de alguma forma, utilizam as tecnologias, né? E que podem, de alguma forma, tanto ferramentas, né, quanto as próprias tecnologias, e que podem servir para divulgar esta pesquisa. Isso também é usar a tecnologia para as práticas que nela circulam. Um outro modo da tecnologia estar presente na escola é como objeto de discussão. Para tanto, é preciso que você, professor, pense em como levar os alunos a compreenderem e avaliarem as ações e textos de diversos tipos que circulam nas redes. Como ajudá-los a construir uma visão crítica do que circula na rede. E ela tem que ser também objeto de discussão na escola. Seria um terceiro jeito dela estar presente. É importante, sim, comentar o que circula nas redes sociais, o que é adequado, o que não é adequado, o que é público, o que é privado, né, em termos de publicação. Então, não é porque eu tenho um YouTube da vida onde eu posso publicar vídeos ou qualquer outros, né, espaços e ferramentas e ambientes que eu vou sair publicando qualquer coisa. Eu tenho que pensar no que faz sentido. É um espaço muito legal, que dá para compartilhar vídeos muito legais, que dá para propor interações muito legais. Mas se eu fico também me perdendo e porque a tecnologia permite, eu fico ali simplesmente jogando uma quantidade de vídeo, nem pensado, nem elaborado, nem editado, por mera facilidade, a coisa perde o sentido. A gente pode pensar isso mais com a fotografia hoje em dia. É impressionante quando você vai num museu, por exemplo, as pessoas não estão mais vendo as coisas, as pessoas estão fotografando a coisa. É mais importante ela fotografar do que ela ver. É a banalização da fotografia. Mas a gente também precisa ressignificar esse sentido do registro com os alunos. E a escola tem que fazer isso. Qual é o sentido de fotografar? Pensar nisso. Porque quando eu estou pensando isso, eu não estou pensando só como eu fotografo. Eu estou me tornando um cara que sei ler a fotografia, que sei ver os sentidos. E, portanto, eu também sou um cara mais crítico. Eu consigo ver, né, qual é a qualidade que tem uma fotografia X, qual é a qualidade que tem uma fotografia Y, e mais do que a qualidade, o que aquela fotografia pode estar querendo me dizer. Isso ele não aprende fora da escola, necessariamente. Nunca fomos tão desafiados, mas também nunca tivemos tanta tecnologia digital de informação e comunicação ao nosso dispor. Fica então o desafio para que repensemos como temos usado as tecnologias digitais na escola e como podemos avançar ainda mais nesse uso. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês por terem ficado comigo até assistindo a minha aula, vendo a importância da internet na educação.
E como nós pudemos perceber, então, a internet é bem importante para a educação. No atual momento, não temos como ficar sem a internet. Ela é fundamental, ela é essencial para a escola, para os alunos, para os professores, para a sociedade. Então, eu te agradeço e até a próxima aula. Tchau, tchau!